Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui novamente, reunidos para mais um ensino da Palavra de Deus. Eu, juntamente com o pastor Márcio, sobre a direção do trabalho aqui em Jardim Paulistano, Adebras Jardim Paulistano, o pastor Daladier Santos. Nós estamos dando aqui continuidade à revista de Salmos. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 56, né? Um Salmo de Davi, né? E o tema da revista sugerido pelo autor é Confiança em Tempos de Aflição. Lição de número 7, 17 de maio de 2020, né? Então nós vamos aqui falar um pouquinho a respeito deste salmo. Como nas lições anteriores, né, nós estamos falando sobre os salmos e também trazendo o contexto bíblico do salmo para que você entenda o porquê que Davi e os outros autores dos salmos, né, resolveram escrever por causa das circunstâncias a qual eles viviam no momento. Então nós vamos compartilhar com vocês aqui. Vamos lá, para quem tem a revista, acompanhe, tá bom? E quem não tem, abra sua Bíblia aí no Salmo 56, que nós vamos explanar da forma mais simples possível para que você possa ir da sua casa compreender esse salmo, que é um salmo muito importante para as nossas vidas nos dias de hoje. Vamos lá. Texto áureo. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, versículo 11. Vamos lá. Verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Então, nós vamos falar muito de confiança, né? Nesta lição, porque é isso que Davi ele passa para nós através do Salmo de número 56. Vamos lá. O objetivo da lição hoje é apresentar o contexto histórico do Salmo, isso nós vamos fazer no primeiro tópico, observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus e ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Vamos então ao texto de referência. Como eu já disse, você que tem a revistinha, você acompanhe com a revistinha, e você que não tem a revistinha, abra sua Bíblia aí no Salmo 56. Nós vamos ler alguns versículos, do versículo de número 1 ao verso de número 8. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim. Para o mal, ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estás ela no teu livro, né? Então, nós vamos ver que Davi aqui ele está expressando que é uma oração ao Senhor no momento de aflição da sua vida, né? E
e depositando aquela oração, confiando em uma resposta do Senhor para tirar ele daquele momento tão difícil que ele estava passando. Vamos lá, introdução. Os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Olha, interessante, Davi, nós vamos falar um pouquinho, né, do contexto, mas nós percebemos aqui que Davi, mesmo estando passando por um momento de adversidade muito grande, nós vamos ver que no contexto histórico deste salmo, Davi ele está sem direção, ele está totalmente perdido, né? Como se diz, um barco à deriva. Mas ele expressa: Senhor, eu confio em Ti. Porque ele sabia que não havia outra forma de solucionar os seus problemas se não fosse através da confiança no Senhor. Vamos lá, contexto histórico. No Salmo 56, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava. Vamos entender então um pouco do Salmo 56. Davi, nós sabemos que Davi ele é ungido por Samuel, e Davi ele se torna um homem de guerra, né? E em certa ocasião os filisteus eles oprimiam, eles guerreavam contra Israel. E entre os filisteus havia um gigante chamado Golias. E que ninguém dos soldados ou dos maiores guerreiros de Israel conseguiram combater contra Golias. E Davi, pelo poder de Deus, ele é usado para combater contra Golias. Nós conhecemos a história. Ele pega uma pedra com uma funda, ele joga no gigante e ele consegue matar o gigante apenas com uma pedrada, né? Então nós já vemos aí que é algo sobrenatural, né? Na verdade, assim, ele derruba o gigante. Derruba o gigante. E mata o gigante com a própria espada do exato, gigante. Né? Exato. Porque às vezes as pessoas elas esquecem de ler o texto por completo e ver que isso faz parte da história. Sim, sim. Né? Mas... Então, vamos lá. O ato sobrenatural, assim, em si foi a pedrada, né? Derrubaram o gigante com uma pedrada. Mas... Todas as circunstâncias, né? Uma criança contra um adulto acostumado com guerra. Exato. E a partir deste momento, quando Davi, então, ele consegue destruir este gigante que aterrorizava Israel, houve uma celebração por parte das mulheres judias, que celebram com um cântico, né? E este cântico, nós vamos ver que isso, em 1 Samuel 18, essas mulheres começam a cantar e dizer que Saul, ele feriu aos seus milhares, porém Davi os 10 milhares, ou seja, para o rei Saul aquilo caiu muito mal nos sentimentos dele, e a partir daquele momento ele passa a invejar Davi, ele começa a enxergar Davi como uma ameaça para ele.
Então começa uma caçada, né? Uma caçada a Davi, de uma forma assim muito ruim, né? Ele quer destruir Davi de qualquer forma porque Davi se torna uma ameaça. E o que Davi faz então? Davi neste momento ele vai procurar se esconder de Saul de alguma forma. E ele vai se refugiar aonde? No território dos filisteus, onde ele havia acabado de destruir um dos maiores guerreiros dos filisteus. Então ele vai procurar refúgio com o rei Aquis, né? E daí começa então a história dos Salmos, né? O título desse Salmo 56 é muito interessante, tem aqui no comentário o Winston, né? Muito interessante. Nós vamos ver aqui, ó, que o título em si, ele significa a pomba silenciosa em meio aos estranhos carvalhos. Ou seja, Davi com a sua inocência, porque até então Davi não tinha feito mal nenhum contra Saul, ele foi defender a sua nação e ele acaba sendo invejado e caçado pelo rei. O que ele faz? Ele vai buscar refúgio no lugar onde ele sabia que jamais o rei poderia procurá-lo. E ele acaba nas mãos dos inimigos. É bom deixar claro, né, que assim, Davi ele foi colocado como louco em fazer isso, exatamente, né? Fugir pro território dos inimigos que ele acabou de destruir, né? Às vezes a gente vê algumas situações e não compreende, é tido como louco. Mas quando se tem a confiança em Deus, sabe que nada de mal vai acontecer. Reconhece que a sua inocência, primeiramente, Davi ele sabia que a inocência dele estava nele, mas principalmente estava em Deus, né? Ele sabia que todos os seus recursos estavam em Deus. Então ele sabia que mesmo que se ele fugisse para o território de Gate, nada de mal iria acontecer a ele. Isso quer dizer o quê? A confiança em Deus. Quer dizer que ele tentou a Deus? Não. Não, de forma alguma. De forma alguma. Ele sabia do perigo que corria, né? Mas vendo que não havia outro lugar mais seguro naquele momento. Mais seguro, porque era tudo território de Israel, dos filisteus. Então, se ele estivesse se escondendo no território de Israel, o rei estaria ainda sob as mãos do rei. Exato. Mas ele se escondendo no território dos filisteus, o rei de Israel, Saul, não poderia fazer nada. Contudo, ele ficou sujeito até, por que não dizer, a misericórdia do rei inimigo, né? Isso, exatamente. Por quê? Porque até então também, apesar de Davi ser uma ameaça para Saul, ele também era uma ameaça para os filisteus. É como se diz, né? Entre a cruz e a espada, né? Entre o fogo e a frigideira. Ele estava. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem muito para onde ir. Né? Então, há momentos nas nossas vidas que bate o desespero na porta, o problema, as aflições vêm, mas nós percebemos que em todo momento Deus tem uma estratégia para nos livrar, né? Se nós confiarmos nele. E é bem isso que aconteceu com Davi, né? Davi, ele entende que de alguma forma, onde ele estivesse, Deus estaria com ele. Mas teve suas consequências a este pedido de refúgio, né? Vamos lá. O tópico 1.2 diz assim: as ações dos inimigos de Davi. Então agora Davi já não está mais em Israel, Davi está no território dos filisteus, pedindo refúgio para o rei. E lógico que o rei ficou desconfiado, né? Ele agiu de misericórdia, mas desconfiado. E o que começaram a fazer? Eles começaram então a vigiar Davi
zombar de Davi, perseguir Davi, dizer palavras maliciosas contra Davi. Por quê? Para afligir também a alma de Davi. Para mostrar que Davi não era bem-vindo no território e que ele estava nas mãos do rei dos filisteus. Como na verdade nós sabemos que não era isso, né? Nós sabemos que essa ação era uma ação que lá na frente faria com que Davi se tornasse rei de toda a província de Israel. E ele teria que passar por algumas aflições, por alguns problemas, e assim nas nossas vidas, né? Nós não entendemos. O que está acontecendo agora, a gente não entende. Mas lá na frente tem resposta de Deus. Tem um comentário aqui, num dos comentários da revista, que diz assim, sobre os filisteus. Eles aguardavam continuamente a sua alma, o seu maior anseio era sua morte, né? A morte de Davi. Eles lutavam diariamente contra Davi e todos os dias estavam prontos para devorá-lo. A maldade, ela não admitia a menor concessão no sentido de baixar as armas ou diminuir os atos de hostilidade. Ou seja, Davi ele estava num lugar, ainda que parecendo estar em segurança, parecendo que estava tudo bem, ele estava num lugar onde todos queriam a sua morte, né? Todos queriam a sua morte, todos queriam que Davi fosse destruído. Sim. Mas ninguém se levantava contra ele fisicamente. Então o que eles faziam? Eles afligiam a alma de Davi. Às vezes nós, por conta das situações, né, pessoas se afastam da igreja, se afastam da presença de Deus, e aí passam a estar em campo inimigo, passam a estar vulneráveis às ações hostis, né, do inimigo contra a sua alma. Então, vem a depressão, vem todos os problemas, né, todas aquelas doenças da alma, que nós já estudamos o ano passado em outra revista, a respeito da aflição, né, de como a alma do crente ela é afligida no terreno inimigo, né? Então são palavras de hostilidade, palavras que vão minando a alma do crente. Mas quando ele tem a plena confiança de que Deus está sob o controle de tudo, mesmo em meio a essas situações, ele consegue vencer e passar pela situação de uma forma tranquila, né? E aí nós vamos ver que aí então Davi, no Salmo, ele expressa isso, né? Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque homens procuram devorar-me e me oprimem, pelejando todos os dias, né? Então é necessário que nesse momento de aflição, nós venhamos, não só nos momentos de aflição, mas a importância de buscar a Deus na oração, né? Porque mesmo tendo esses momentos de adversidade, nós temos que ter entender que nos momentos difíceis temos um Deus que pode nos ajudar, né? Vamos lá. Tópico 1.3. Uma guerra em glória, né? Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto, a uma pulga, né? Isso está em 1 Samuel 24, 14. Nós vamos ver aqui que Davi, ele não sai sozinho, ele sai com 600 homens, né? Ele sai com um pequeno exército. Ele se refugia e ele sai com um pequeno exército, porque na ocasião ele já era
um homem que fazia parte, representava o exército israelita. Então ele sai com uma pequena parte dos homens, né? E se refugia no território dos israelitas, né? Mas de forma alguma, em momento algum, ele quis combater contra Saul. Isso é o interessante na vida de Davi, porque ele entende que Saul era rei e Davi nunca quis tomar o trono de Israel à força, mesmo já sabendo, né, que ele foi ungido por Samuel, sabendo que Deus estava o preparando para tal situação. Ele jamais quis atropelar as coisas para que ganhasse glória, né? Então isso é muito importante, nós sabemos que tomar decisões sábias nos momentos de conflito, né? Nos momentos de adversidade das nossas vidas. Ele podia muito bem, com aqueles 600 homens, começar a lutar e guerrear ali contra o rei Saul, ou então até mesmo contra os filisteus, mas não, ele fez o que? Ele esperou no Senhor o seu momento. Então, nos momentos de adversidade, tome muito cuidado com as decisões, né, que você vai tomar, com como você vai resolver os problemas, as adversidades. O importante é você ter confiança no Deus que te chamou. Então, vamos lá. Agora nós vamos estar, depois de entender o contexto histórico do Salmo 56, tudo o que ocorreu, nós vamos ver como o Salmo 56 ele pode ser aplicado em nossas vidas através daquilo que Davi realizou, né? Primeiramente, o Salmo 56 ele é uma oração, né? Nós podemos observar a oração de Davi, podemos extrair várias lições. Nós vamos entender que a oração de Davi, ela traz alguns aspectos a respeito de tudo aquilo que ele está sentindo. Aqui no comentário de John MacArthur, diz assim, tem 3 grandes aspectos a respeito do Salmo 56. Sobre medo e fé, o destruidor e o libertador, confiança e ação de graças. Então são esses 6 tópicos que basicamente estruturam o Salmo 56, a forma como ele apresenta as palavras, a forma como ele ora a Deus, inclusive no 1 Samuel 24:14, como o pastor Anderson leu, né, Davi ele faz uma pergunta, né, ele pergunta quem foi que saiu. O rei de Israel ele saiu atrás de quem, né? A quem ele estava perseguindo? Um cão morto, uma pulga, ou seja, alguém sem importância. Mas nós entendemos, hoje nós temos a percepção da importância do rei Davi, né? Da importância de Davi. Talvez ele mesmo não tivesse essa visão de si mesmo. Ele já sabia que ele tinha sido ungido por Samuel, né? Mas ele talvez ainda não tivesse entendido a grandiosidade dos planos de Deus para a sua vida. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós não entendemos a grandiosidade do plano de Deus para as nossas vidas e deixamos que o medo, que a destruição, né, que a fadiga, que os anseios tomem conta da nossa vida. Verdade. Nós deixamos que as coisas ruins acabem sobrepujando, ou seja, elas acabam sendo maiores do que aquilo que são os planos de Deus para as nossas vidas. E nós vamos ver agora como Davi ele se porta em meio a essa situação. Todos nós já estivemos em uma situação em que nos sentimos e que realmente estamos sendo perseguidos, né? Não só no mundo físico, né? Mas principalmente no mundo espiritual. Exatamente. Então, vamos lá. A primeira coisa que Davi ele faz nessa oração é um pedido de misericórdia. Ele diz assim, ele começa o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todos os dias. Quando nós pensamos a respeito da palavra misericórdia, né, nós estamos falando de
sentir o mesmo que a outra pessoa sente, né? É sentir a miséria, sentir no coração a miséria de outra pessoa. É isso que significa misericórdia. Misericórdia de coração, né? Miséria de coração. É miséria de coração, ou seja, o desespero, é a total necessidade no coração, né? Ou seja, o coração que está completamente aflito. Então, quando nós pedimos a misericórdia, e Deus ele tem misericórdia de nós, porque ele se coloca no nosso lugar, ele sabe aquilo a qual nós precisamos muito mais do que merecemos. Davi ele clama isso, ele clama pela misericórdia, ele clama pela ajuda de Deus. Primeira coisa, ele se coloca numa posição de total dependência de Deus. Ele fala: Deus, me ajuda, porque eu não tenho quem me ajude. Porque querem me devorar, estão todos os dias buscando pela minha vida, estão todos os dias querendo me devorar, todos os dias eles lutam contra mim e eu não sei o que fazer. Quando nós nos colocamos dessa maneira, nós entendemos que a nossa vida ela está em completa dependência de Deus. E quando nós estamos na completa dependência de Deus, aí nós estamos no melhor lugar. Nós podemos nos comparar a Davi, porque ele sabia que a sua dependência estava totalmente nas mãos de Deus. Mesmo fugindo para o terreno inimigo, ele sabia que ele não poderia ser consumido por conta das misericórdias de Deus, né? Diz lá no Salmo, em Lamentações 3:22, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ou seja, confiar na misericórdia de Deus é a certeza de que nada de mal vai nos acontecer. É a certeza de que tudo está sob o controle da mão de Deus. Então podemos entender que a primeira confiança é confiar na misericórdia. Na misericórdia de Deus. Né? Davi, em momento nenhum, no Salmo 56, na sua oração, ele coloca da seguinte forma: Deus, eu fiz aquilo que o Senhor mandou. Ou mesmo, Deus, eu fiz aquilo que o homem mandou. Eu fui lá e guerreei as suas guerras, eu fui lá e o Senhor me ajudou a vencer. Em momento nenhum ele fez algum tipo de cobrança. Exatamente, né? E nós, pessoas completamente falhas, né? Somos humanos, somos falhos. Muitas vezes nas nossas orações nós colocamos: Senhor, por que isso está passando? Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu vou na tua casa. Senhor, eu sou obreiro. Senhor, eu jejuo. E esquece que é tudo pela misericórdia. Não é o fato de irmos à igreja, não é o fato de jejuarmos, não é o fato de anunciarmos a palavra, não é o fato de darmos aula na escola bíblica, mas é a misericórdia de Deus. Estas coisas, elas colaboram no sentido de nos manter firme na presença de Deus. Quanto mais andamos na presença de Deus, mais conhecemos a Deus e mais confiamos na sua misericórdia. Ou seja, quanto mais andamos na presença de Deus, mais nós sabemos que não é nós. É aquilo que diz o Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti. Toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Deus que nos ama de uma forma tão misericordiosa, né? E aí Davi ele continua clamando por socorro, né? E para escapar da morte ele precisou percorrer um caminho. E esta peregrinação foi marcada por lágrimas, né? Ou seja, ele leva em conta o nosso caminhar. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, né? Como eu disse, não é o mais importante, não é o quanto nós estamos ou o quanto nós somos a igreja, mas o mais importante é a misericórdia de Deus. Ele considera isso, ele olha isso, ele olha os nossos caminhos, ele pesa os nossos caminhos, né? Ele sabe como nós caminhamos na sua presença. A nossa peregrinação, a peregrinação que Davi teve, Deus ele levou em consideração, ao ponto dele precisar fugir, né, para o terreno inimigo. Deus jamais ele vai querer que nós fujamos para o terreno inimigo. Ele sempre vai desejar que nós fujamos para debaixo da sua misericórdia. Sim. Em qualquer situação, em qualquer terreno, né? Davi ele tá clamando por socorro.
Ele precisa escapar da morte. E para isso ele precisou percorrer um caminho, né? Um duro caminho. Sabe, somente nós conseguimos ler tudo aquilo que Davi passou entre sair, né, fugindo de Israel até chegar à cidade de Gate. E chegando lá, com certeza, ele não foi bem recebido. Não, com certeza não. Foi recebido com desconfiança, se apresentou diretamente ao rei Aquis, onde, de alguma forma, ele foi, né, encontrou misericórdia e não sofreu duras penas, o que mostra que nós devemos também agir com sabedoria. Né? Se a gente, nos dias de hoje, fugir para o terreno inimigo, o inimigo hoje ele não vai ter misericórdia das nossas vidas. Ele vai nos destruir, ele vai destruir a nossa mente, ele vai destruir a nossa alma, ele vai destruir o nosso coração, até destruir fisicamente a nossa vida. Davi, ele sabia que o caminho que ele ia percorrer era um caminho muito difícil, era um caminho muito perigoso, mas ele confiou em Deus com todo o tempo. Né? Vamos lá. Diz aqui o comentário: o clamor de Davi é o seguinte: o Senhor leva em conta o meu sofrimento, leva em conta as minhas dificuldades. O que sempre nos chama atenção e nos ensina nas orações do salmista Davi é a verdade e a sinceridade de coração. Davi verdadeiramente se derrama aos pés do Senhor para dizer: eu dependo do teu favor. Deus, vem com tua providência e me livre de certas adversidades. Ou seja, Davi, ele faz com que a sua oração mostre que ele é completamente dependente de Deus. A gente vai, conforme a gente lê o Salmo, nós conseguimos perceber isso, né? O Salmo ele não pode ser feito simplesmente uma leitura corrida, mas nós temos que ler e meditar, né? Entender o que cada versículo quer dizer, né? O que quer nos dizer, propriamente dito. E o que me chama a atenção, né, nas palavras de Davi é que assim, Davi, ele guerreou, Davi, ele venceu batalhas, mas em momento algum ele colocou, ele assim, colocou os méritos dele próprio acima da graça de Deus. Exatamente. Né? Isso é muito importante também. Tem pessoas hoje em dia, pastor Márcio, que acham que porque fazem muito trabalho para a obra, ou fazem doações, ou fazem isso, aquilo, eles acham que Deus tem por obrigação, né, de retribuir. E não é assim. Nós percebemos que Davi, ele entende isso. Né? Ele suplica pela misericórdia, mas sabendo que não pelos méritos dele, mas pela graça de Deus. E hoje é tudo pela graça de Deus, né? Exato. Né? A gente vê aqui, olha, o verso diz assim no verso 8: conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Ou seja, Davi, ele sabe que tudo aquilo que está acontecendo com ele, Deus está vendo. Deus está registrando. Mas em momento nenhum ele cobra de Deus isso daí. Ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor está vendo. Eu sei que o Senhor tem guardado tudo o que está acontecendo. E aí no verso 11, ele diz assim, verso 10 e verso 11, né? Louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo ao Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que pode me fazer os simples mortais? Né? Ou seja, ele confia. Fala: ó, Deus, você está vendo tudo. E eu vou te louvar. Eu vou te louvar porque você está vendo. Então por que eu vou ter medo? Né? O que o homem ele pode me fazer? Eu estou debaixo da tua misericórdia, eu estou debaixo da tua mão. Então não vou ter medo, vou ficar tranquilo, eu vou descansar no Senhor. E aí no verso 12 ele diz assim, ó: cumprirei os votos que fiz a ti, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, porque me livrou da morte e não deixou que os meus pés tropeçassem. Ou seja, em momento nenhum ele cobrou nada de Deus. Pelo contrário, ele se lembrou daquilo a qual Deus realizou e daquilo a qual ele deve ter prometido a Deus. Senhor, se o Senhor me livrar dessa situação, eu vou te louvar, eu vou oferecer a ti
toda a minha gratidão, vou te dar um sacrifício de louvor. E ele lembra a si mesmo. Se Davi está cobrando alguém de alguma coisa, é a si mesmo daquilo que ele vai fazer. Exatamente. Em relação à gratidão que ele tem a Deus. E tão bom que isso fosse algo real hoje na vida do cristão, né? Antes de querer cobrar alguma coisa de Deus, olhar para dentro de nós mesmo e podemos nos dizer, cobrar. Nossa, Deus é mesmo, olha tudo isso que o Senhor fez. Mas, olha só, é totalmente contraposto ao homem de hoje. Totalmente. O homem de hoje a gente até vê, né? Poxa, entra numa situação, ou se lança numa situação, e aí fica cobrando de Deus, Senhor, faz isso, Senhor, né? As pessoas falam, eu vou te pôr no joelho, né? Deus vai... Deus... E esquece o que Tiago nos ensina no capítulo 1, verso 20. Diz assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, não é porque nós estamos passando por toda a situação. Imagina só, Davi passando por tudo aquilo. Ele está no meio do terreno inimigo. Ele está debaixo de acusações, ele está debaixo de aflição, né? Todos os dias os inimigos querendo derrubá-lo, todos os dias o povo dele querendo, né? Saul querendo matar a Davi. E ele em nenhum momento fala, Senhor, entra com a tua justiça. Ele sabia, né, que estava debaixo da misericórdia. Mas nós não. Nós esquecemos disso. Nós falamos, Senhor, entra com justiça. Deus vai te pegar. Né? Me fez lembrar de algo muito interessante. Nós vemos nos dias de hoje, quando nós que pregamos a palavra de Deus, nós conseguimos, né, lá de cima do púlpito, quando nós estamos pregando alguma mensagem, nós percebemos que, sei lá, o irmão tem algum conflito contra o outro, que isso é normal entre seres humanos, infelizmente há isso também na igreja, e você está pregando e alguém está dizendo, jogando em direto e dizendo, fala Deus, é isso mesmo, né? É verdade. Ele está imputando, jogando para o outro a mensagem que é para ele, né? Que é para ele, né? E cabe nesse contexto. Cabe nesse contexto, né? A gente tá ministrando a palavra e diz, Deus vai derrubar os teus inimigos, né? Quando na verdade, quando nós colocamos isso, é porque assim, os inimigos das nossas almas são aqueles que estão lá, escritos em Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 11, o capítulo 12, onde diz assim que o inimigo da nossa alma está todos os dias, dia e noite, nos acusando na frente de Deus. Então é esse inimigo que vai cair. Exato. Mas aí o crente tá pensando que é o vizinho, que é o chefe, o chefe incrédulo, o vizinho incrédulo. Isso, jogando em direta pro líder, pro pastor. Até o seu líder, né, que discorda dele em algum ponto, e aí fica aquela... Só Deus para ter misericórdia. É verdade. E Davi, ele vai contra tudo isso. E é muito interessante isso, né? Se Davi cobra alguém, ele cobra a si mesmo. Se você tiver que cobrar alguém, cobre a si mesmo. E aí a gente continua dizendo, né, já no tópico 3, confiança em tempo de crise. A confiança é o pressuposto da oração, ou seja, ao dobrar os nossos joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do seu agir. Eu vou até ler aqui, tem uma passagem que é uma das que eu mais gosto do Novo Testamento, que se encontra lá em livro Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, que diz assim: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Isso aqui na versão NVT, né? Na versão Almeida Revista Corrigida, normalmente diz assim: acheguemo-nos, pois, confiança diante do trono de Deus, para sermos ajudados em tempos de misericórdia, né? Ou seja, devemos nos achegar ao trono de Deus sabendo que no tempo certo Ele nos ajudará e seremos achados com misericórdia. Ou seja, chegar junto ao trono de Deus
é o pressuposto da confiança. Nós devemos chegar com confiança sabendo que Ele vai nos ouvir. E eu acho que é em 1 João que diz que nós devemos sim chegar a Deus sabendo que Ele nos ouve. E se nos ouve, Ele nos atende. Ele nos atende. Né? Então, Davi ele chega a Deus dessa forma. E como que ele chega? Dizendo logo no início do Salmo 56, Deus, tem misericórdia de mim, né? Porque eu sofro perseguição e meus inimigos me atacam todos os dias. Ele chega já buscando a misericórdia de Deus. Ele tem a certeza que Deus ele vai agir pela sua misericórdia. Esse é o pressuposto, ou seja, é por aqui que nós devemos começar as nossas orações, buscando a misericórdia de Deus. Saber que através da misericórdia de Deus Ele nos ouve e nós seremos ajudados no tempo oportuno. Isso aí. Né? Davi ele prefere dar valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor, que é isso que nós lemos lá nos versos 10 e 11, né? Ou seja, Davi ele louva a palavra de Deus, ele sabe que a palavra de Deus é que vai sustentá-lo no dia da adversidade. Ele sabe que sobre ele há uma promessa, e sobre essa promessa é que ele vive. Ele vive mediante a promessa que Deus realizou em sua vida, né? E que promessa é essa? Diz que todos os dias haveria descendência sobre a sua casa. Diz que todos os dias Deus estaria com ele e o ajudaria. Diz que todos os dias a presença de Deus estaria com ele. Essa é a promessa que Deus ele faz todos, né, para nós. Está lá em Mateus, acho que é Mateus 27 ou 28, né? E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, é a promessa de Deus, né? Deus ele faz essa promessa e em Mateus 24 diz que passarão céus e terras, mas a sua promessa, a sua palavra não há de passar. Ou seja, Deus ele faz uma promessa de que estará conosco, que é nisso que Davi confia. Ele confia que a palavra de Deus estará com ele, que a presença de Deus estará com ele todos os dias. O salmista Davi ele declara o seu louvor, né, à palavra de Deus. O termo é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor. Por mais difícil que seja o momento que ele está enfrentando, todo dia nós somos convidados a nos alegrar na palavra de Deus, né? Salmo 119, verso 103 diz assim: quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. E em João 6,68 diz assim que Pedro ele é guiado pelo Espírito Santo e nos ensina algo maravilhoso. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E é nisso que nós devemos confiar. Para onde iremos nós, né? Só Deus ele tem a palavra, né? Só Deus ele tem o poder através da sua palavra de mudar as nossas vidas. E salmista Davi ele confia na misericórdia. Ele sabe que a base da palavra de Deus é a misericórdia. Né? Confiou na misericórdia, confiou na palavra e na oração. Né? E na oração. Fez a sua oração baseado nisso, né? Ele não aplicou a oração baseado em suas próprias, ações. Né? É isso que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Efésios, no capítulo 2. Né? Que a graça... Que a graça é ela que nos salva, né? Nós somos salvos pela graça, não é mediante as nossas obras, para que homem nenhum se glorie de si mesmo, dizendo, eu fiz, eu aconteci, mas foi a graça de Deus que realizou todas as coisas, né? E aí o salmista lá no verso 3, ele diz assim, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Ou seja, todo esse salmo, ele faz um convite para as nossas vidas a confiarmos em Deus, a não deixar que o medo prevaleça. Não deixar que o medo ele seja maior do que a confiança em Deus. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que no momento da adversidade, no momento da angústia,
é complicado, né? É complicado, nós precisamos ver o socorro imediato da mão de Deus, né? É difícil fazer como o Davi fala no Salmo 84, que no dia da adversidade ele me esconderá no recôndito do seu tabernáculo, ou seja, no oculto do seu tabernáculo ele me acolherá. É difícil, porque no momento da adversidade a gente quer o socorro imediato, a gente quer ver a mão de Deus agindo. E muitas vezes a mão de Deus ela age não como os nossos olhos esperam. Nem com o que os olhos esperam e nem com o momento que a gente acha que exatamente, deve ser, né? Né? O tempo é diferente, né? E os 3 pilares aí, para você que está nos ouvindo e nos assistindo, é isso. É confiar na misericórdia, confiar na palavra e em oração. Isso. Né? A promessa foi feita para a família para Davi e para sua família. Deus haveria de concluir a promessa. Só que entre a promessa e o executar a promessa, irmãos, nós vamos passar por muitas coisas. Aí vai prevalecer sempre confiar na palavra, confiar na misericórdia e em oração. Exatamente. O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, né? Que a partir do momento que a gente começa a compreender todas essas coisas, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo a sua misericórdia. Ou seja, é a misericórdia, né, que vai cooperar para que tudo aconteça, né? Para que tudo aconteça. Mesmo o mal vai cooperar para o nosso bem. Né? Mesmo uma situação complicada vai nos ensinar a caminhar mais junto a Deus. Uma situação difícil, uma situação até de desespero, de perda, vai nos ensinar a estar mais próximos da presença de Deus. Tudo isso colabora, tudo isso coopera para o bem, né? Para o nosso bem. Tudo isso faz com que nós aprendamos a ter confiança. Né? Aqui num dos subsídios do professor, num dos comentários, ele traz algo interessante a respeito do temor, de que quando nós aprendemos a confiar na palavra de Deus, nós passamos a viver algo maravilhoso. Quando o anjo ele chega a Maria para anunciar, né, que ela estaria grávida e seria concebida, né, pelo Espírito Santo, a primeira coisa que ela fez foi temer. E sabendo disso, lá o anjo diz a Maria: não temas. Ou seja, a primeira coisa que Deus ele faz quando nós entramos na sua presença e ele vai nos responder em oração é: não temas. Não temas. Né? Lembra quando Gideão estava lá malhando o trigo no lagar? E então aparece o anjo do Senhor e ele diz: varão valoroso, o Senhor é contigo, não temas. Né? Por diversas vezes Deus ele diz: não temas, ou não temais. Né? Quando os discípulos estão com o mar, né? Estão andando num barco, né? E aí as ondas vêm e começam a afligir, e Jesus vem caminhando sobre as águas e eles começam a achar que é um fantasma. E ele diz: não temas. Deus ele sempre vai dizer para nós: não tenha medo, né? Não temas, não temais. O apóstolo João ele entende isso, ele escreve em sua primeira epístola dizendo assim: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ou seja, quando nós temos a plena confiança em Deus, e isso é demonstrado no amor, todo medo ele é lançado fora, nós não temeremos. Né? Davi ele fala assim no Salmo 56, né, no verso 3. Verso 3 não. Aqui no verso 11. Eu confio em Deus e não temerei. O que podes me fazer os simples mortais? Ou seja, o que o homem pode me fazer? O homem pode fazer, na verdade, qualquer coisa. Mas eu não vou ter medo. Por quê? Porque eu confio em Deus. A nossa confiança em Deus, ela faz com que nós vençamos
o medo. Ser corajoso não quer dizer não ter medo, quer dizer vencer o medo. Né? A coragem não é a ausência de medo, mas é o vencer o medo, vencer aquilo que te aflige, aquilo que te apavora, né? Aquilo que te coloca numa situação contrária à qual você está vivendo. Então, o apóstolo Paulo ele nos ensina, né, a confiança que move a oração. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas orações, né, ou as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Ou seja, em todo tempo a nossa oração, a nossa súplica, ela deve estar com ações de graça, que é isso que o salmista diz aqui no verso 10. Louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo ao Senhor por suas promessas. Ou seja, ele louva a Deus, ele confia, então ele agradece a Deus, ele faz as suas orações em ações de graça. Ou seja, Senhor, eu preciso. E eu já te louvo, porque eu sei que na hora certa o Senhor vai me dar a vitória, vai me socorrer, o Senhor vai me ajudar, vai vir com a provisão, vai vir com a cura, vai vir com a libertação. No momento exato, a tua mão vai agir. No momento exato, a tua provisão vai chegar. No momento exato, a tua cura vai acontecer. No momento exato, o milagre de Deus para a tua vida, para as nossas vidas, vai ocorrer e o nome de Deus ele vai ser glorificado. E é assim que nós devemos confiar. É assim que Davi ele começa a sua oração, né, clamando pela misericórdia, e finaliza no Salmo 56, dizendo: agora posso andar na sua presença, ó Deus, porque a tua luz é que me dá a vida. Ou seja, ele começa clamando pela misericórdia e termina louvando a Deus, mostrando que confia plenamente naquilo que Deus irá realizar, né? E aí a gente já chega à conclusão de que o Espírito Santo ele nos ajuda a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguimos na jornada cristã sabendo que o propósito de Deus prevalecerão na vida do seu povo. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 28 ao verso 31. Né? Pastor Anderson? Eu quero terminar aqui com um versículo que eu acho muito importante, Romanos capítulo de número 5, o verso de número 3, do verso de número 2, está escrito assim, ó: pelo qual também temos a entrada pela fé, e esta graça, a qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, né? Então, nós aprendemos hoje que a confiança no meio das aflições, né, uma vez que nós confiamos em Deus, nós temos êxito, né? Nós temos sucesso, nós temos um retorno de Deus. Então, fique com esse versículo. Nas tribulações ainda há esperança. Nós estamos passando por tribulações, mas se nós confiarmos em Deus, nós temos a firme esperança que pela fé Deus vai nos dar vitória, porque a maior promessa que Ele tem é nos levar para morar com Ele. Né? É verdade. Acho que é 1 João, eu não lembro que versículo que diz assim que a promessa que Ele nos fez é esta, a vida eterna. A vida eterna. Então, a vida eterna. Tudo isso que está acontecendo, irmãos, dessa epidemia, dessa pandemia, dessas mortes que infelizmente está acontecendo, não é o fim ainda. Se você ler a Bíblia, não é o fim. Então nós temos que confiar. Se você crê em Deus, busca Deus pela fé, você sabe que não é o fim. É o princípio, das dores. Ou seja, mais vai vir. Infelizmente,
mas vai vir. Mas você tem que confiar em Deus. Mas como o Billy Graham diz, né, eu li a última página da Bíblia e diz que tudo vai acabar bem. Que tudo vai acabar bem. Então, nós estamos assim como Davi. Deus fez uma promessa para a família de Davi. E ele confiou em Deus e agradeceu a Deus em oração. Agradeça a Deus nesse momento em oração, porque se você for em Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, você vai entender que nós não estamos vivendo o fim. Amém? Então, é isso. Vamos terminar então. Semana que vem nós vamos estar dando continuidade, nós vamos estar falando sobre a lição de número 8, apresentando o Senhor nos questionamentos. Qual é o salmo? É o Salmo 73, né? Qual o conflito existencial de Asaf? Como vencer o sentimento de inveja? Qual a importância do clamor em meio à angústia? Né? Nós vamos falar de um dos salmos mais conhecidos quando nós nos vemos em uma situação em que nos sentimos injustiçados. Né? Lembramos exatamente no Salmo 73 de Asaf, ou alguém vai nos lembrar, lembra de Asaf, né? Passava por tudo isso, mas Deus ele dá a vitória. Exatamente. Então nós vamos aprender por que tudo isso, né? Qual o conflito existencial de Asaf. Vamos entender como que Asaf chegou até aquela posição, e tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele estava vendo, e como vencer em nossas vidas, nos dias de hoje, aquilo que Asaf sofreu cerca de 600 anos antes de Cristo. Não perca, vai ser uma lição muito boa para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Nós já vamos terminar em oração, orando pelo seu lar, pela tua vida. Senhor Deus, nós falamos nesta manhã sobre, Senhor, a confiança, confiar em Ti. Pai, muitas pessoas neste momento podem estar passando por um processo igual ou semelhante ao processo do rei Davi. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu é um Deus que age nas aflições, quando confiamos em Ti. Então, Pai, queremos pedir a Ti agora, que Tu possa, Pai, ouvir as orações, Senhor, de cada um deles que estão assistindo esta aula pela manhã, e possa dar consolo e conforto ao coração através do Teu Espírito. Este é o nosso pedido e agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você. Amém? Deus abençoe a todos.